Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live no domínio da Matra 12 e hoje nós vamos falar com a juíza. Boa noite, Zelaide, tudo bem? Então, como eu estava dizendo, hoje nós vamos falar com a juíza Marta Halfeld, uma colega nossa juíza do trabalho, que está trabalhando na ONU. Estão todos me ouvindo bem? Estão? Ah, Marta já entrou. Agora sim. Vamos ver. Está chegando a nossa amiga. Oi, Érica, tudo bem? Boa noite. Olá. Olha, que linda! Tudo bem, Ei, Marta? tudo bem com você? Tudo bem e contigo? Prazer estar aqui com você. Pois é, o prazer é todo nosso. Prazer em recebê-la aqui no domínio da nossa Matra 12. Prazer enorme por ter aceito esse nosso convite, o meu convite da Matra 12. Queria te agradecer em nome da nossa querida associação. Queria também agradecer a Patrícia Santana, que é a nossa diretora cultural, pela confiança. E agradecer a ti, assim, de coração, Marta. Que bom a gente ter, assim, se encontrado, né? Não foi? Nossa, Depois de nossa, tantos anos, né? depois de tantos anos, e graças ao nosso grupo lá da nona região. Olha Não só é? que coisa incrível. É. E é muito engraçado que eu fui na festa deles de 25 anos, e eles me consideram, né? Enfim, mas eu brinco que eu sou aquela viúva porcina, né? Aquela que foi sem nunca ter sido. E você não tomou posse, né, Sônia? Exatamente, eu não tomei Eu posse, entendo mas assim. eu participo, né? Nós temos colegas lá como a Neide, a Folador, e, enfim, é um grupo muito bom, né? Muito, Maravilhoso, é um grupo muito de bom, amizade muito forte, muito genuína, né? muito genuína, muito genuína. E de gente E, extremamente competente, né? exatamente, olha, é assim, é uma honra, um orgulho ter feito parte desse time assim contigo, muito bacana. E Foi. você chegou a trabalhar na nona? Só enquanto o pessoal Cheguei, vai. É? eu cheguei a trabalhar na administração do juiz Ricardo Sampaio Ah, e certo. fiquei 4 meses lá. Olha Quatro só que meses legal. intensos, um pouco mais do que 4 meses, porque quando eu tomei posse na nona região, eu já tinha feito a segunda prova de Uhum. Minas. Ah, Na época entendi. não tinha permuta, né? Ah, é verdade. E aí você Então, fez o segundo concurso e você é uma papa primeiro lugar, né? Primeiro lugar até hoje eu lá, não entendi isso. olha só. Mas e como é que tá aí? Onde é que você tá agora? Conta pra gente, assim, enquanto o pessoal vai entrando, Marta. Atualmente eu estou na Inglaterra. Minhas filhas vieram fazer um intercâmbio Ah, tá. de 6 meses, 7 meses, a minha intenção era uns períodos de férias. Atualmente eu estou em férias Uhum. e também trabalhar um pouco aqui remotamente, preparando inclusive para a Certo. sessão da ONU. Aham. Mas o lockdown veio, né? Nesse Uhum. caminho. E as sessões foram transformadas em modo remoto, as sessões Uhum. do primeiro semestre, e eu acabei ficando aqui. E Entendi. tirei uns períodos de férias e emendei um pouco, sabe? Entendi. Uhum. Então, agora a gente já está com um número bom, estamos aqui com 24 pessoas, daí eu acho que a gente pode começar. O que que você acha? Como você quiser. Como você quiser. Tô aqui às Ótimo. ordens. Ai, que bom. Que bom que nós Então, temos algumas pessoas interessadas, né, nesse tema. é que hoje, o que está acontecendo? Hoje é um dia muito concorrido, eu sei que está tendo curso na Enamate, de conciliação, parece que me disseram isso. Aí temos várias lives acontecendo hoje,
Inclusive tem uma aqui na Associação dos Advogados também, com 2 constitucionalistas, inclusive um é pai de uma amiga nossa, da Andréa. Então, hoje realmente o dia está muito concorrido. E tem uma do Guilherme Feliciano com mais colegas, estão todas acontecendo agora, Marta, entendeu? Então, Eu é vi. por isso, mas então, segunda-feira, às 7 da noite, é um dia bastante concorrido, tá? Mas eu tenho certeza que essa será a primeira de muitas lives suas sobre esse tema, porque é incrível, né? É incrível a gente ter se encontrado e as pessoas precisam saber desse teu trabalho, entendeu? E isso é muito Que bom, bacana. que É isso bom. aí. Então, já que a gente está com um número legal, eu quero explicar então para as pessoas como é que vai ser a nossa conversa hoje, tá? A Tá bom. Dani está aqui. A gente vai falar então sobre os desafios de uma juíza internacional do trabalho, né? E a gente vai dividir isso em 2 partes, não é isso, Marta? Uma, no período antes de você chegar lá, né? Por tudo isso que você Sim. passou, você vai contar para a gente, vai nos dizer, depois que você chegou na ONU, né? Todos os desafios que você passou a encontrar lá dentro, né? Da ONU. Sim. Enfim, todos os Tá. seus desafios lá. Mas antes disso, eu vou. A Valéria aqui está dizendo: Oi, Valéria, tudo bom, queridos colegas de concurso? Eu vou ler, então, partes do currículo da Marta, que é um currículo lindo, né? Eu não digo invejável, eu prefiro a palavra lindo, porque você não gosta muito dessa palavra. Mas é um currículo lindo, lógico, eu vou resumir, eu fiz uns destaques aqui. Mas a Marta Halfeld, a Judge Halfeld, é doutora em Direito Privado pela Universidade de Paris. Ela também tem mestrado em Direito Social, também pela mesma universidade, né, Marta? É Sim. juíza do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho, biênio 2011-2013, conselheira da Escola Judicial do TRT Minas, membro do Núcleo Permanente de Conciliação do TRT Minas, e ex-juiz substituta do TRT 9, né, concurso no qual também passou em primeiro lugar. Enfim, a Marta fez muita coisa, tem um currículo muito, muito bonito, mas aqui eu fiz só um resumo. Então, Marta, feito isso, feito esse resumo do seu currículo, eu acho que agora a gente pode começar a nossa conversa. E aí, então, eu inicio, digamos assim, pedindo para que você informe a gente, conte para nós como é que você chegou até a ONU, ou como é que a ONU chegou até você. Pois é, foi bem curiosa essa questão, porque na realidade foi pelo Facebook que eu vi o primeiro anúncio de que a ONU estaria procurando ou abrindo uma seleção para juízes do seu sistema de justiça interna. E eu sempre tive uma curiosidade, assim, pelos assuntos internacionais, sabe? Até eu acho que o meu mestrado na França foi uma resposta a essa curiosidade. E eu sempre tive, assim, um espírito muito de estudante. Eu acho que eu sou uma eterna estudante. Até hoje, eu tenho sempre uma carteirinha de estudante. Quando uma expira, eu já estou procurando Que saber legal. qual vai ser o Uhum. meu próximo aprendizado, sabe? Com Então, certeza. que esse é um motorzinho que eu sinto assim dentro de mim, uma inquietação assim contra a acomodação. Não gosto de acomodação. Uhum. Eu acho que também a gente fica mais jovem, a gente se Com sente mais certeza. jovem, né? Sim, sim, E tá sempre tem exatamente. um desafio, tem alguma coisa que te motiva mais, Te motiva, te renova, te traz curiosidade. não Sim, é? E eu acho que isso contribui também para a nossa saúde mental,
para nossa sensação assim de ser útil para a sociedade. Quanto mais Sim, aprendizado você tem, mais você tem condição de contribuir naquela função que você exerce hoje. com certeza. Uhum. Então, quando eu vi aquele anúncio de uma vaga no sistema de justiça internacional, eu fui ler. E eu vi pelo site, uma postagem de um colega que, na época, era o diretor de Relações Internacionais da AMB, o Rafael Uhum. de Menezes. E eu fui no site da ONU para saber, confirmar e tal. Quando eu li o edital, eu falei, nossa, isso parece que foi feito para mim, sabe? Então, eu senti um chamado, assim, Uhum. imediato, imediato. Olha que coisa incrível. E você se encaixando naquele perfil perfeitamente, é isso, né? Quando eu vi os requisitos objetivos, além do tudo, era a ONU, né? Então, assim, sistema de justiça interna da ONU, ter uma capacidade, uma oportunidade dessa. E quando eu li os requisitos objetivos, talvez fosse bom falar, né, para os ouvintes saberem. Tinham dois, a seleção era simultânea para o primeiro e para o segundo grau de jurisdição. O Tribunal Uhum. de Disputas, que é o primeiro grau de jurisdição, e o Tribunal de Apelação, que é a instância segunda e final da ONU. Então, é tipo uma instância de cassação. Certo. Para o Tribunal de Disputas, tinha que ter 10 anos de jurisdição. E para o Tribunal de Apelação, mínimo de 15 anos. Eu já tinha 21 anos de magistratura. Isso foi em 2015, né? A gente passou um pouco Nossa, de 94 exatamente. no Uhum. Paraná, e eu também passei em 94 em Minas. Então, eu já tinha 21 anos de magistratura, quer dizer, cumpria largamente o tempo. Além disso, tinha que ter uma experiência em direito administrativo ou do trabalho, Uhum. ter fluência em francês ou inglês. Eu tinha doutorado na França, falava um inglês intermediário, então meu francês era proficiente. Inclusive, eu pude escolher entre uma e outra língua para fazer a seleção, as provas. Uhum. Depois tinha que ter uma experiência acadêmica relevante. Então, nesse ponto aí, o doutorado contou. Uhum. Ainda mais um doutorado, eu sendo brasileira, um doutorado na Europa, eu acho que pesou um pouco, sabe? Porque Entendi. já mostrava esse viés internacional que eu acho que talvez tenha influenciado. Uhum. Uma experiência em modos alternativos de resolução de conflitos, não preciso nem falar mais nada, né? Porque Uhum. É, o teu currículo está cheio, né, dessa formação, não uhum, é repleto, diria repleto. além da formação natural nossa de conciliação, de juízo do trabalho, né? Uhum. Eu sempre tive há uns anos, eu desenvolvi uma paixão pela mediação. E como modo, inclusive, de prevenção de conflitos, não só de resolução. Uhum. E depois o último, que foi assim, o encorajamento das candidaturas femininas, porque a ONU tem essa preocupação com a igualdade de gênero. Que Muito. maravilha. Uhum. Então, quando eu li aqueles requisitos objetivos, eu falei, nossa, Uhum. esse negócio parece que está sendo, foi, eu, foi feito para mim, né? Uhum. Só que aí eu fui ler e tinha assim um prazo de candidatura de 3 dias depois. E eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Então tinha que Uhum. ser rápida. E ainda tinha Sim. que negociar em casa, né? Ah, entendi. Negociar em casa, pois é. Porque eu tinha duas. As meninas estavam na época com 2006, elas tinham pouco tempo, tinham 8 para 9 anos Certo. de idade. Uhum. Eu tenho. E você precisou de fazer um arranjo. E eu precisei de negociar com o marido, Uhum. né, com as filhas. Com as filhas, não, porque elas eram muito pequenas, mas eu precisei de negociar com o marido. Olha, está acontecendo isso, e eu
Tô Uhum. querendo. O que que Sim. você acha? Aham. Né? E aí ele te deu apoio? Aí ele foi muito, ele foi muito conciliador, porque ele falou assim, olha, eu falei, ó, tem as etapas, é um processo seletivo, é Uhum. uma seleção internacional. Aí ele falou assim, bom, se tem as etapas, você faz as etapas. Se chegar na prova oral, aí eu vou me preocupar. Entendi. Aí a gente vai ver. É, Tá. E aí, como é que foram essas etapas, então, Marta? Você entregou essa documentação de currículo e tudo? Como é que foi? foi uma seleção primeiro por currículo, tive que apresentar uma carta de motivação e um exemplo de julgamento. Esse exemplo de julgamento parece que, que, que teve um papel muito importante, porque a partir Uhum. dali eles verificaram a nossa, um pouco assim, tiveram um exemplo da capacidade de raciocínio jurídico, de colocação lógica das ideias. É claro que a Uhum. gente sabe que não existe sentença certa, né? Tá, você pegou um exemplo de uma sentença sua que você já havia proferido, é isso? Isso, E isso, foi. de um caso interessante. De um Ah, caso entendi. interessante que eu tinha que aplicar um raciocínio jurídico mais largo, mais extenso, Entendi. sabe? Aí, Então, uma aí aplicação. essa sentença foi traduzida para o inglês, é isso? Aí eu traduzi, pedi Ah, um para o professor francês, para o inglês. para o Na inglês. realidade, eu pedi um professor para eu traduzir e ele corrigiu o meu inglês. E eu mandei. Entendi. Certo. E eu Uhum. mandei. Então, aí foi a primeira seleção. Na realidade, depois hoje eu fui recordar que a gente não sabia de nada na época. A gente não sabia número de candidatos, de onde que vieram, quantos tinham, quantos tinham de homem, de mulheres. A gente ficou às cegas, assim, até Entendi. a publicação final para recomendação de votação na Assembleia Geral. Entendi. Antes de votar na Assembleia Geral, é que eles publicaram a lista dos recomendados para votação. E aí a gente soube que naquela primeira etapa da seleção técnica de currículo e de Uhum. análise dessa documentação, tinham 182 candidatos de 51 países. Agora, olha Nossa. só a distribuição geográfica, que interessante. 45 da África. O maior foi a Europa Ocidental, 84. Uhum. Olha só, Uhum. dos 182, 84 eram da Europa Ocidental. Até Uhum. hoje, a maior representação no tribunal é de candidatos, de juízes da Europa Ocidental. Nossa. 24 da América Latina e do Caribe. Olha Uhum. só, a África foram 45. Da América Latina Europa. e do Caribe, 24. Europa, Ah, 84. 84. Aham. Ásia e Pacífico, 12. E Uhum. Europa do Leste, 15. Uhum. Então, você veja que a América Latina e do Caribe, elas não, elas de número de candidatos, ela já está no intermediário, Uhum. Uhum. Seria 24. 24. Certo. Do Entendi. 182. E Quer dizer, podia sim, aumentar, né? quer dizer, você não sabia a essa altura que você estava numa concorrência de 182 juízes. Não, Você não não, sabia. não, a Ou gente não, 182 candidatos. não, Que não. coisa incrível. Que A coisa gente não incrível. tinha essa informação, não. Olha só, que Aí, coisa. desses 182, 117 eram homens e 65 mulheres. Veja só, Uhum, apesar de estar escrito no edital que as candidaturas femininas eram encorajadas. uhum, entendi. Quer dizer, quase a metade do número de Quase a homens, metade. não é? Isso, de 65 para 117, Não é? exatamente. Aham, Então, entendi. por aí a gente já vê que precisa mesmo desse encorajamento das Com candidaturas. certeza, com certeza. Mas talvez isso também nem tenha chegado para as magistradas, né, ou para outros candidatos, assim como para você chegou por acaso ali pelo Facebook,
Qual que é a sua leitura, a sua interpretação sobre isso, Marta? Eu vi, assim, depois da minha candidatura, não sei se talvez influenciada pela minha eleição, depois da minha participação no tribunal, os editais seguintes, eu vi divulgação pelas nossas associações Ah, nacionais entendi. e regionais. Ótimo. E Isso é até, super importante. não é? Uhum. Até recebi alguns contatos de colegas do Brasil inteiro pedindo informação, alguma dica, de Uhum. material para estudar, aonde que tem Certo. acesso à informação, sabe? Entendi. Uhum. E, então, assim, depois da minha candidatura, eu notei que teve uma divulgação, cresceu um pouco mais, o que antes eu Que- não tinha visto. Nossa, olha que importância, né? Que bom. Ô, Marta, mas voltando um pouquinho, então, aí você viu no edital que você estava lá entre as pessoas classificadas. É isso? Pro Tribunal de Apelação. É isso. Eu me candidatei só para o Tribunal de Apelação. Ah, Eu entendi. não Ok. me candidatei para o Tribunal de Disputas. E isso eles me perguntaram, sabe? Porque Uhum. depois que a gente teve essa seleção de currículo, eles nos convidaram para uma prova escrita. Então, aqui eu tenho o número de 182, nós fomos 38 convidados para a prova escrita. Foi uma prova Uhum. escrita à distância, com hora marcada, e a gente recebia o material por e-mail. Eu também tive Uhum. que negociar em casa, né? Que Uhum. durante aquelas 3 horas a mamãe não poderia ser interrompida. Entendi. Uhum. Está focada ali. E eu Sim. realmente precisei das 3 horas de intensa dedicação e foco, porque eu tinha que Uhum. ter um julgamento em 3 horas. E um julgamento em francês, que eu escolhi francês no final. Uhum. Eu me sentia mais confiante e confortável. Até hoje eu me sentiria mais confiante e confortável em francês, apesar de hoje já estar trabalhando só em inglês. Uhum. E aí, 38 para a prova escrita, depois 24 para a prova oral, e depois dos 24, 8 foram recomendados para 4 vagas para serem eleitos pela Assembleia Geral da Nossa, ONU. que coisa incrível. Foi Que uma coisa incrível. trajetória difícil. Nossa, Marta, olha, incrível, incrível, assim, eu Foi, estou impressionada. foi um Então, aí ficaram dedicado. 8, né? E nós chegamos no final, na reta final, com 8. Aí a gente 8. já sabia a identidade de cada um, sabe? Uhum, Já sabia entendi, com quem que a gente estava concorrendo. E aí entendi. precisou de um envolvimento de instituição brasileira. Ah, Aí eu então, isso que eu ia te falar. Aí, como é que foram esses passos seguintes? Você estava ali entre os 8, mas não valia só aquilo. Quer dizer, você precisava de, como diz o, de um plus a mais. Você precisava de alguma coisa além daquilo. O que que era, então, Marta? Pois é, Sônia, quando chegou nessa fase aí, que eu recebi a carta do presidente do Conselho de Justiça Interno falando que meu nome estaria sendo recomendado para votação na Assembleia Geral da ONU, eu fiquei paralisada. Eu não sabia o que fazer, porque para mim, o que eu podia, o que estava no meu alcance, eu já tinha feito, que era a seleção técnica. A partir dali, para mim, estava totalmente fora do meu alcance. E eu não tinha conhecimento nenhum de nem o que fazer. Então, eu fiquei uns 10 dias paralisada. Aí, comentei com uma amiga, assim, uma amiga advogada. Aqui aconteceu isso, porque então, até então, sabe, assim, eu estava com um Uhum, hiper na boca e sei. não falava para ninguém, ou muito poucas gente Uhum, sabia que eu estava certo. participando, porque eu tinha até um certo receio do pessoal achar assim que seria uma coisa demais, sabe? Entendi. É, Uhum. Ai, então, como é que será que ela entrou? Será que foi é, pela porta da frente? O que será que ela fez? Eu sei como é uma sensação estranha. é. E a gente que é juiz, a gente não está acostumada nessa esfera de apoio político.
Eu não Não. estava. Então, eu fiquei assim paralisada. Aí, quando eu comentei com a amiga, ou um colega mais chegado, e eles me falaram assim: agora você precisa de ter o apoio do presidente do Supremo Tribunal Federal, Uhum. que na época era o ministro Ricardo Lewandowski. Eu já tinha tido o apoio formal do presidente do TST, que na época era o ministro Levenhagen. Ele me deu uma carta de recomendação que foi preciso, que eu precisei mostrar idoneidade profissional. Uhum. Então eu pedi para ele e ele me escreveu uma carta linda. E eu pedi também de uma professora francesa, eles pediram duas autoridades de referência. Eu pedi de uma professora francesa e pedi também do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, do TST, que tinha sido diretor da Enamate na gestão em que eu fui membro do conselho da Enamate. Lembro, lembro. Tem que ter Tá. autoridades de nível nacional. Então, precisava de ser ou TST ou Supremo, né? Aí você tinha então TST, você tinha o Supremo, você tinha as duas professoras, tá? É, E essas pessoas então fizeram uma carta de referência ou de recomendações sobre o seu trabalho, enfim, né? Sobre a ética profissional, seria isso então, né, Marta? isso. Podiam Tá, atestar minha idoneidade profissional e o presidente do Supremo, então, me encaminhou, abriu as portas do Itamaraty. entendi, Porque com o apoio do chefe do Poder Judiciário, o Itamaraty reconheceu que seria interesse nacional encampar, abraçar a minha candidatura. E foi, entendi. e foi E foi a partir daí que aí eu consegui apoio de várias instituições e de autoridades de nível nacional, aí foi Conselho Federal da OAB, Ministério Público, A Ana Matra também entrou no teu Ana apoio. Matra, AMB, porque eu não tinha concorrente brasileiro. Então, assim, conseguiu um, um apoio político para essa etapa, era interesse, todo mundo reconhecia que era interesse nacional. Uhum. Então agora vamos focar as energias na doutora Marta, É. né? Até Então porque foi eu uma acho que foi sorte. é incrível, né? Realmente você estava na hora certa olhando o Facebook, uma conjugação ali, como disse a Indira aqui e outras colegas, uma conjugação muito feliz, né, de tudo. Muito. É É. E o impressionante. chamado que eu senti, né? O chamado, parece que a constelação, Uhum. os O universo planetas se estava todo alinharam. conspirando, né, a É, favor. Que maravilha. Então, aí você teve o apoio das associações, do Itamaraty, do Supremo, do TST e tal, e aí isso reforçou muito perante a ONU. ah, sim, porque aí o Itamaraty falou comigo: bom, ninguém vai votar em você se não te conhecer. Então você tem Uhum, que ir a Nova York. Nova York, de repente eu estava lá em Nova York, com uhum. audiências marcadas com representantes de cada país membro, Na ONU, na ONU, naquele dentro prédio da que, naquele prédio que a gente vai lá tirar foto quando vai É, passear. é. Tá. Lá estava Uhum, eu com um diplomata do meu lado, com audiências marcadas pela missão do Brasil na ONU para realizar a minha apresentação. Então foi uhum, uma campanha. E era assim, eram 15 audiências por dia. E a gente tinha que responder as indagações, prestar conta do nosso passado, do nosso currículo. E eu levei uhum. todas as cartas de apresentação, eu fiz um- uma encadernação bonita, sabe? Com E desse entregou, tamanho de. certo. Que bacana, Marta. Que É, trabalho lindo, né? Assim, de desbravadora, foi, desbravadora. E essas foi. perguntas sobre o seu passado, o que que você fez, o que que seria isso? O que que é que eles queriam saber? Queriam saber a nossa experiência, queriam Ah, saber qual que era o nossa caminhada,
entendi. Até então, uma coisa que também me perguntaram é como é que eu, sendo juíza de primeiro grau no país, no meu país, estaria me candidatando para o Tribunal de Apelação na ONU, que é o Entendi. Tribunal de Instância Final, né? Certo. E aí eu fui muito sincera, desde o início, Sônia, eu nunca escondi nada, sabe? Claro. Assim que a única coisa que eu fiz de descrição foi na minha candidatura e durante o processo de seleção. Mas a Entendi. partir do momento em que eu fui recomendada para votação e nos meus contatos e na minha abordagem, eu falava assim, olha, eu fiz a prova em francês, apesar de que eu falo, eu tenho uma fluência razoável no inglês. Uhum. Mas eu nunca escondi que a minha facilidade era maior com o francês, tá? Uhum. Certo. E, e nesse contato, eles me perguntaram essa questão aí de como é que. Uma E aí juíza eu de falei assim, primeiro ó, grau ia direto para o Tribunal de Apelação. é. E aí eu falei, olha, ser juíza de segundo grau no meu país é uma coisa assim que eu não vislumbro na minha carreira profissional. Não vislumbro, Uhum. porque precisaria da renovação quase do tribunal inteiro da terceira região. Entendi. Então, e eu tinha uma experiência boa de substituição, estava substituindo na época no Uhum. tribunal, sabe? Tava tendo uma substituição longa de mais de um ano, de quase um ano. Certo. Uhum. Então, eu tinha essa experiência de decisões colegiadas, e de até às vezes de é, conversa, de aparar arestas, de persuasão. Eu já tinha essa Uhum. experiência. E Uhum. depois tinha um fator muito importante que era o Tribunal de Apelação ser um trabalho a tempo parcial, com 3 sessões no ano. Enquanto que o Tribunal de Disputas precisaria de um trabalho, na época, a seleção era para o trabalho a tempo integral. Então, Entendi. Uhum. precisaria de eu me mudar para lá. Uhum. Durante 7 anos, eu acho que aí ficaria um pouco difícil de eu ter uma licença em tempo integral durante 7 anos. Uhum. Entendi. Então, eu vislumbrei que seria mais fácil de eu, sendo eleita ou sendo aprovada, de eu conseguir uma licença trabalhando a tempo parcial, porque eu acho que seria importante para o meu tribunal que eu continuasse Entendi. produzindo. E seria É certo. importante para mim, porque é Claro. de onde eu tinha a minha legitimidade. Uhum. É da minha atuação profissional nacional, né? Então, assim, seria importante para você, seria importante para o Brasil, né? Ter, né, uma primeira juíza do Tribunal de Apelação lá, seria importante para o seu tribunal, seria importante para todos, né? Uhum. Então, foi uma coisa incrível. Tá, e depois dessa entrevista, então, Marta, só para a gente seguir, aí você foi, escolhida. Aí, ok. Sim. Aí Aí, foi dos 8 recomendados, nós fomos 4 eleitos. E o Brasil entendi. teve o maior número de votos. Olha, que bacana. É. Que bacana. Parabéns, viu, Marta? Que bacana. E você Foi um trabalho disse, de equipe muito bonito. Muito bonito. claro, Na que você época, teve é, esse apoio. na época eu ouvi dentro do Itamaraty que a gente deu a revanche do 7-1 na Alemanha. Porque foi triste, né? É. Nossa Senhora, que revanche bacana que você conseguiu construir. Olha só, o Vladimir está dizendo que foi um grande orgulho se formar com você. Conhece o Vladimir, né? Ele está aqui nos Conheço, acompanhando. conheço. Um beijo para os meus filhos, para o meu Colega de sobrinho turma. Fábio, que está aqui. A Érica está dizendo, colega nossa, que orgulho de ti, Marta, que bacana. Então, aí você foi escolhido. Aí chegou Sim. a hora de ir para a ONU, né? E trabalhar lá. Eu acho que, para mim, esse seria o pior momento, né? E aí, o que aconteceu, Marta? Começa a contar aí esse desafio. Aí o que era sonho virou Uhum. realidade. E aí é o seguinte, a primeira reunião que eu tive, eu cheguei em casa chorando, assim, abatida,
chorando Sim. enterro, né? Mas a partida, o meu marido olhou para mim e falou assim, vai ser dureza, hein? Eu falei, vai. Muito mais, hoje eu ri, mas na época eu não ri, não. Você Muito estava mais tensa, você do ficou, que... poxa vida, e agora? Como é que eu vou Muito, enfrentar tudo isso? é, muito mais do que eu imaginei, sabe? Porque, assim, tinha hora, Sônia, que a minha seleção foi toda em francês. E quando eu fui eleita, ninguém falava francês. Isso Então, não te contaram, né? Você achou que isso não ia me chegar. contaram. Isso não me Certo. contaram. Então, foi assim, foi um choque, sabe? E depois o seguinte, eu acho que no Brasil a gente tem uma visão equivocada de aprender inglês. A gente acha que aprender o inglês até um nível intermediário tá ok. Uhum. Eu viajo, eu consigo me comunicar, consigo os pratos que eu quero, sempre tem uma brasileira numa loja que eu vou Sim, querer, ou alguém que fala português ou espanhol, e aí a gente vai achando sim, que dá conta. E não dá para esse tipo de de trabalho. atividade. Tinha horas assim que eu ficava ouvindo o debate dos meus colegas e eu ficava fazendo força para entender. Entendi. Porque Uhum. com nativos de língua inglesa, eles não ficavam economizando e falando devagar para você entender. Sim. Aham. Então, assim, foi um choque. E eu, assim, eu sempre fui uma boa aluna, eu sempre me considerei normal, né? Sim. Em termos de inteligência e tal. Bom, então tá. Então, com a prática, meu inglês vai voltar, que estava meio enferrujado, né? Não, não voltou porque era um inglês mais sofisticado, de uma corte, né? Então era outro nível, né? Entendi. É. Então, assim, demorou um tempinho, mas olha, eu contei com o apoio, eu contei com a paciência no início de alguns colegas, sobretudo os que entraram comigo, porque a gente tem aquela questão de junto, né? De entrar junto, Uhum. da solidariedade, passou pelo Sim, mesmo sim. curso e tal. Então, eles me ajudaram muito. Mas com os colegas mais antigos, a proximidade era menor, sabe? Então, assim, chegou uma hora em que eu falei assim: bom, gente, eu pensei para mim, não dá. Assim não vai rolar. Não Não vai vai rolar. rolar. Desse jeito não vai rolar. Então eu vou ter que ir para a escola de inglês de novo, Uhum. sabe? Aí peguei minhas professoras antigas e tal, nativa, peguei uma antiga professora nativa, liguei para ela e falei assim: ó, preciso de você. E eu Uhum. tô te ligando para você entender. Aí falei para ela em inglês. Eu tô te ligando para você entender que eu tô agora nessa posição e eu preciso da sua competência profissional para me ajudar a deslanchar nesse trem, Uhum. Nesse né? trem é bom. Mineira. Ah, adoro essas mineiras. O trem bom. E aí você foi e voltou a estudar o inglês. Aí voltei a estudar inglês. Eu tinha parado de estudar inglês durante 20 anos na minha vida. E uma coisa é você aprender uma língua quando você tem 30 anos. Foi o caso do meu francês. Eu tinha 28 quando eu fui para a França. E defendi o meu doutorado com 34. Sem Uhum. filhos. Sim. Beleza, né? Uhum. Agora, uma coisa é você estudar, uma outra, retomar depois de 20 anos o estudo de uma língua. Não é fácil, não. Não, E não com é. família, com criança, né? Sim, sim. Então, aí foi difícil. E essa é uma das razões pelas quais eu já resolvi que as minhas meninas não iam, assim, se Deus quiser, eu poderia direcioná-las para o estudo da língua mais cedo, sabe? Entendi. Essa é a razão Uhum. pelas quais elas estão hoje na Inglaterra finalizando o intercâmbio, né? Certo. E Para aí eu ter voltei essa para a escola. fluência. E eu voltei Uhum. para a escola. Então eu peguei todos os cursos no Brasil que eu tinha e férias eu pegava e ia para um país de língua estrangeira. Então Uhum. eu ia mais cedo para Nova York Entendi. para emergir e tem uns 2 anos que eu pego as férias e venho para a Inglaterra.
sabe? entendi. Para o Uhum, sul da Inglaterra, para a costa sul. Não fico em uhum, Londres, não. Eu venho para a certo, costa sul, que é uma cidade menor, não tem a tentação de turismo, sei. Uhum. tá? E Então, aí você foi, digamos, se aperfeiçoar tanto no inglês falado quanto no escrito, porque afinal claro, você tinha que fazer voto, é, também redigido. Quer dizer, é, um baita de um desafio, né? Com muito, termos difíceis, quer dizer, mais sofisticados, eu quero dizer, né? absolutamente, E exatamente. isso levou quanto tempo para você se sentir assim, tecnicamente no inglês bem, confortável? Até hoje ainda tenho caminho, até hoje eu tenho caminho pela frente, Entendi. tá? Uhum, Eu ainda estou assim construindo o meu aperfeiçoamento. É claro uhum, que hoje, com a experiência, com o aprendizado, até com um pouco mais de autoconfiança, a gente vai adquirindo uhum, é, conhecimento, né? certo. Uhum, Mas ainda preciso, porque tem horas que eu tenho que rodear para uhum, apresentar a minha ideia, sabe? Eu não consigo fazer entendi. aquela linha, porque me Sei. falta ainda. Então eu tenho que rodear. Aí eu falo, Aham, você entendeu? Porque se você entendi. não entendeu, eu vou falar, o que eu queria falar era assim, ó. Uhum, uhum. Né? E é engraçado isso, né, Marta? Porque você fez a seleção toda no francês, mas chega ali na vida real, é diferente, porque os teus pares não eram, digamos, fluentes no francês, e ficou todo mundo no inglês e você é que teve que se adaptar, né? É, é. E na realidade a minha sensação foi essa mesmo, de ficar, vamos dizer assim, com um pincel na mão e sem a escada. Porque ou eu Sim. precisava, ou eu precisava de um intérprete, Uhum. ter o que custaria ao tribunal um, um horror de gasto Sim, e muito caro. uma coisa que nunca tinha existido. E não é, igual você falou, não é o inglês de I love you, the book is on Uhum. the table. Não é Não, nada. não, é um inglês realmente, né? Porque você tem que justificar isso muito bem para os outros juízes, né? É, é, Então, quando a gente vai fazer esse processo num tribunal de convencer os seus pares, você tem que estar com uma argumentação bem sólida, né? claro. Então, ainda você tem aprimorado isso, né, É. Marta? O seu Ah, tem. mandato, o seu mandato iniciou em 2015, 2015 foi a eleição, meu mandato começou em 2016. tá? E E é aí você vai até 23. 2023. Quer dizer, você vai ficar cracona, né? Mas a Ah, hora que sim. a hora que você estiver tinindo, que é ali em 2023, você está saindo. Então, isso gera uma É certa capaz. frustração, né? É capaz. É Com capaz. certeza, com Mas é uma certeza. evolução, sabe? A cada Claro, sessão eu percebo assim, bom, agora eu já estou melhor, agora eu já estou melhor, com agora certeza. já não transpiro assim, bicas mais para falar, Sei. sabe? Aham, que Já não bom. tem. Tinha hora assim que eu, ai meu Deus, acho que eu vou ter um Sei. ataque do coração, Aham. E né? você também não quer só ler, você quer poder conversar às vezes, não é? Você não quer só ler ali, né? Exatamente. No início eu ficava assim muito preocupada com o inglês formal, porque eu Aham. tinha que escrever os votos. E agora na escrita eu posso ler, eu posso falar, Uhum. não, isso não, tá assim, eu vou. Mas na hora de falar, até assim, numa caminhada que você faz com seu colega, você tem a condição de persuadi-lo de que o seu voto é que deve ser aprovado e não a dúvida Entendi. dele. Sei, entendi. E O isso na Mar... sessão remota ainda tem mais valor ainda, tem mais dificuldade ainda e mais Aham. necessidade de você expressar bem, né? Uhum. Então, aí a Patrícia Santana está perguntando assim: você tem assessoria lá na ONU? Como é que é? Muito pouca. A gente, Uhum. assim, na última sessão a gente não teve nada, Nada. nada. Quando a gente tem, é assim, para receber o relatório Uhum. do voto, Uhum.
às vezes, assim, é porque a legislação também muda muito. E ela está sempre atualizando. E cada agência do sistema tem uma legislação própria. Uhum. E, e para gente que vem de algum sistema nacional, você sabe falar o que é o 468 da CLT, Sim, sabe? aham, Eu também claro. sei. Uhum. Agora, lá o que é Não, você a tem que ver. regulamentação sobre é, o auxílio, sei lá, o qual, eu tenho que ir lá e ver o que é. Então, para isso, eu às vezes, por exemplo, que todo ano atualiza. Então, por exemplo, eu tenho que aplicar a lei vigente em 2016, porque os fatos Uhum, ocorreram em 2016. Então, eu peço uhum. para me enviarem, por favor, aquela legislação relativa àquele determinado assunto vigente naquela data. Então, eles me. Certo. Tá? Para esse Quer- tipo de assessoria, a gente tem, mas não tem para redação, não. Aham, ninguém vai redigir o voto para você e você só conferir, tá certo. Não, Ô, não. Marta, a gente já estamos aqui em 47 minutos, a gente tem tanta coisa para falar, mas eu queria falar um pouquinho ainda sobre as diferenças culturais que você sentiu mais aí, o problema da sua vida familiar, como é que ela se transformou, como é que ficou essa sua questão de vida aí. Mas já que você adentrou para essa questão aí dos temas, dos conflitos e tal, quais são os assuntos mais comuns que você julga aí nesse Tribunal de Apelação Internacional da ONU? Então, a ONU é um bom empregador, é considerado um bom empregador. Ela Tá. seleciona os seus servidores de uma forma assim, muito conscienciosa, a seleção é rigorosa e normalmente eles já são servidores qualificados nos seus respectivos países. Então, ser servidor da ONU é algo que é desejado. Uhum, Só que ela adota um sistema de contratação temporária, uhum, que na nossa legislação nacional não seria admitido. Então, eu vejo, uhum. por exemplo, servidores que têm carreiras, 20 anos, 25 anos de ONU, às vezes em várias agências, mas por contratações temporárias, de 1 ano, de 2 anos, sabe? Uhum. Renováveis. E isso gera conflito em relação a isso. Isso gera conflitos, por exemplo, de não renovação do contrato. Entendi. Ou de não seleção em alguma candidatura para Uhum, algum determinado posto, por exemplo, para promoção. certo. Às vezes, casos de separação, de descontinuidade do vínculo, de Uhum, ruptura contratual. uhum, E também, às vezes, de discriminação, uhum. às vezes, algum caso de assédio, Entendi. tanto processo disciplinar também. Certo. Uhum. Então, tudo isso chega para a gente. Então, na verdade, assim, não sei se você confirma isso, os conflitos são pouco parecidos, mas a legislação de regência é que completamente diferente da nossa. Porque a É, gente tem assédio moral, a gente tem assédio sexual, a gente tem problema de discriminação, não é, tem tanta essa questão de renovação de contrato temporário, talvez nessa perspectiva, né? é. Mas, Agora, aham, sim. também algum benefício, por exemplo, de deslocamento ou Ah, entendi. tem muitos benefícios assim específicos para algumas determinadas situações. Uhum, Algum adicional, de transferência, alguma uhum, coisa assim. Agora, é muito de princípio de direito administrativo, sabe? uhum, entendi, Então, é uma visão assim que eu também tive que fazer uma adaptação, sabe? entendi. Para entender esse direito administrativo Do próprio, né? trabalho. Do trabalho. Entendi. E a gente também tem que pensar que, sendo a ONU uma instituição internacional sem fins lucrativos, que vive da contribuição dos países membros, Uhum, a gente tem que pensar, por exemplo, na hora de uma indenização por dano moral.
a legislação é um pouco diferente da nossa, sabe? Entendi. Compensação, por exemplo, por dano material. Tem quando você torna nula uma decisão do secretário-geral ou da administração lá da gerência. Uhum. Tem uma legislação um pouco diferente. Entendi. E eu acho que é inspirada do direito administrativo. Ô, Marta, você está num tribunal de apelação, hoje você é vice-presidente desse tribunal. Sim, É isso? Tá. primeira vez, é. Quem sabe você vai até chegar a ser presidente, né, Marta? Vamos Quem ver. sabe? Ué, a sua façanha já foi grande até aqui. Marta, então assim, o processo ele já passou por uma primeira análise antes de chegar para vocês? Sim, já Ah, tem uma entendi. decisão de primeiro grau que pode vir do Tribunal de Disputas, mas também, Sônia, em alguns casos, ele vem de um conselho administrativo de alguma organização internacional com poder de decisão. Ah, entendi. Tá? Então, por exemplo, nós temos o fundo de pensão, por exemplo, dos servidores da ONU. Ele certo. não, as ações que visam contestar alguma decisão administrativa oriunda desse fundo de pensão, cuja competência também é nossa, isso também tem que colocar aí que a gente tem uma competência previdenciária também. Nossa. Essas ações do direito administrativo, elas são revistas em primeiro grau por um que eles chamam de pension board, é um conselho de administração do próprio fundo de gestão. Nossa. E as decisões são várias matérias, né? São várias matérias. É por isso que eu falo que assim, é impossível dominar todo o direito. Entendi. Porque, primeiro, ele varia de cada fundo. Nós também temos jurisdição de segundo grau sobre um tribunal de primeiro grau que é relativo à agência de para tratar de assuntos de refugiados da Palestina. Nossa. Então, é um universo enorme. Nossa, é um Marta. universo muito grande. Muito Na mesma grande. sessão, a gente julga, por exemplo, as questões de um tradutor russo em Bangkok e uma questão disciplinar de uma força de paz do Congo. Entendi. Nossa. Que trabalho extraordinário. Olha só, o seu conterrâneo, o ministro aposentado, Carlos Alberto Reis de Paula, está dizendo aqui que elogia muito a sua trajetória, que você, né, iniciou sua caminhada lá no Regional 13, que ele se orgulha muito de ti. E a Neide pergunta, a Neide, nossa colega de concurso, se o Tribunal de Apelação é colegiado. Vocês são em quantos lá? Nós somos em 7. 7. De várias partes do mundo, né? Mas cada decisão é tomada, a não ser em Assembleia Geral, pode ser uma Assembleia Plenária, aí sim os 7 se reúnem para casos assim, de maior envergadura ou que suscitam uma questão maior, que a gente queira dar uma autoridade maior, moral, para o julgamento, aí a gente se reúne em Assembleia Plenária. Mas fora disso, as turmas são de 3. Mas é engraçado porque não são turmas fixas. Eu posso julgar com 2 colegas em um julgamento e com outros 2 distintos em outros. Completamente distintos. Nossa, que então, coisa não incrível. Não tem turmas distintas, não. Não tem turmas fixas, não. Ou seja, você é obrigada a interagir com todos os seus colegas. Sim, e tem que fazer um trabalho de convencimento com todos eles, né? Se você... Interessante, muito interessante. Então, Marta, nosso papo está tão bom. Pois é. Não... Muito bom. Essa questão do trabalho de convencimento, Sônia, ela é muito importante, porque a gente vai para a sessão de julgamento sem ter recebido o voto do colega. Então... Cada juiz votante, ele vai com conhecimento do processo como se ele fosse relator. Entendi. Você tem uma visão e não sabe o que o seu colega fez. Não. Entendi.
Que interessante, É. muito interessante. Dá uma abertura maior, né? Certo. Ô, Marta, agora nos nossos minutos finais, eu queria que você me contasse, então, nos contasse, né, para as pessoas aqui que estão conosco, como é que foi sua vida, como é que você se adaptou culturalmente, como é que você adaptou sua vida familiar, como é que você está tentando viver em termos de conforto, o que que você tem feito aí para driblar essas situações assim? Se você procura conforto, não venha, né? Porque a gente que se dispõe a ter uma experiência dessa envergadura, a primeira a gente tem que ter muita humildade. Humildade para admitir o próprio erro, humildade para. E também ter uma abertura. Porque tem horas que meus colegas falam uma coisa que eu custo a entender o que ele está falando, mesmo que eu entenda o inglês, às vezes a entender o raciocínio jurídico, porque a experiência dele, os valores jurídicos, às vezes, são diferentes de common law, de civil law. Uhum. De direito administrativo, de direito do trabalho. Então, assim, Isso é tem hora. importante você dizer, né? Porque lá vocês têm o civil law, você tem o direito escrito, mas você também tem uma série de precedentes. Exatamente. Então é um universo enorme, né? Que você É, tem que acompanhar. E é, aí, como é que você está se adaptando com a família? Como é que você fez esse arranjo? é pergunta difícil, né? E sempre delicada, porque, assim, acaba afetando, né? Eu tenho que viajar, normalmente, salvo em épocas de pandemia, eu tenho que viajar 3 vezes ao ano. Uhum. E, e fora disso, o meu período de dedicação, mesmo em casa, trabalhando à distância, é muito grande. Tem horas que eu preciso ficar focada assim, no meio do raciocínio, no raciocínio para não perder aquela linha de raciocínio. Né? Uhum. E a gente trabalhando numa língua, morando e com a casa, vivendo em outra, são Uhum. rotações totalmente diferentes. Claro. Uhum. Então, essa questão que a gente vive hoje, do trabalho remoto, das audiências remotas, eu já experimento há algum tempo. Ah, E, entendi. Uhum. e aí, essa dificuldade de adequação, de não colocação da vida profissional o tempo inteiro dentro da nossa casa é um desafio. E tem horas que eu tenho que negociar mesmo, porque domingo tem horas que é o meu melhor dia para trabalhar. Ou então pela madrugada, quando a casa está em paz, que a gente tem que ter paz de espírito para a Tem. mente poder Uhum. desenvolver. Com certeza. Nossa, isso é fundamental, essa paz de espírito, essa tranquilidade. Senão, né, não rola, é um trabalho, né, muito intelectual, muito exigente. É, é. Marta, querida, olha só, eu sei que são o quê? Quase 11 horas, meia-noite aí, né, É, na Inglaterra. meia-noite. Eu te agradeço muito em nome da nossa associação, da Matra 12. Agradeço muito a todos que estão aqui nos acompanhando. Parabéns para você, você é inspiradora, todas as nossas colegas estão dizendo isso. E, assim, é uma honra realmente termos você aí na ONU, tá? Você nos inspira, você nos orgulha, você traz tudo de bom para a gente, tudo. Então, assim, de coração eu te agradeço mesmo, te desejando todo o sucesso do mundo. Eu acho que você realmente abriu um caminho enorme para jovens, né, magistradas, para quem, né, ou para mulheres mais maduras. A Neide falou: você tem um rostinho de menina ainda, é incrível, né, essa tua trajetória. É muito linda, é muito fantástica. E agora você contou isso tudo para a gente, quer dizer, isso está ao alcance de todo mundo. E muito obrigada, querida, por você ter aceito, tá, esse Eu que convite. agradeço o convite, uma honra E estar aqui com vocês. Eu espero que muito muitos obrigada. colegas sigam esse caminho, Aham. esse caminho que já está desbravado aí. Exatamente. Então, olha só, nós temos colegas aqui que são fluentes em francês, temos várias que são fluentes no inglês. E aí você está aí para, digamos, para auxiliar essas pessoas que amanhã, né, queiram
seguir esse teu caminho tão lindo, né? Esse caminho que você trilhou. Então, minha querida, muito obrigada mais uma vez. Sucesso. Eu que agradeço. Foi Sucesso. uma honra, viu, Isso. Sônia? Um Obrigada. beijo nas meninas, né? Que eu sei que elas estão aí contigo. E fique com Deus, minha